Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Está Morto. Hoje para ler João capítulo 12 e para sermos edificados pela palavra de Deus. Vamos para o texto? Vamos lá. Jesus ungido por Maria em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Maria servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, como está lá em Deuteronômio 15:11. Mas a mim nem sempre me tendes. Isso quer dizer que Jesus ia morrer e ressuscitar, mas Jesus não ia ficar aqui na terra sempre, né? Ele ia para o Pai. Nós íamos ter o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, então ele estaria dentro da gente fazendo as obras, amém? Só que ele, corporalmente, não estaria conosco fisicamente, ele estaria conosco aqui, ó, espiritualmente, dentro da gente. Jesus hoje está dentro da gente. Nós aguardamos o dia que ele vai voltar e vai estar conosco aqui, ó, fisicamente, claro que nós com o corpo glorificado. O plano para tirar a vida de Lázaro, sob numerosa multidão dos judeus, que Jesus estava ali. Ele foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou os ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Vamos estar lá em Salmo 118, 25 ou 26. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta, como está lá em Zacarias 9:9. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamava Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Alguns gregos desejam ver Jesus. Ora, entre os que subiam para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á, como está lá em Mateus 10:39, 16:25, Marcos 8:35, Lucas 9:24 e 17:33. Quem ama sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome.
Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte se estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Não temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, como está escrito lá em Salmo 110, 4, Isaías 9, 7, Ezequiel 37, 25 e Daniel 7, 14. E como dizeis tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filho de Deus. Jesus disse estas coisas, e, retirando-se, ocultou-se deles. A explicação da incredulidade dos judeus. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Está lá em Isaías 53, versículo 1. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Está lá em Isaías 6:10. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O resumo do ensino de Jesus. Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim com luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, Jesus veio como um servo humilde. Ele veio para revelar o Pai. E o Pai veio revelar o Filho. Amém? E quando ele morreu, ele nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo, que agora habita dentro de nós. E faz o quê? Faz a gente crer ainda mais em Deus e testemunhar das suas promessas. Amém? Claro que para receber o Espírito Santo, nós devemos crer em Jesus. Amém? Quem crer e for batizado será salvo. A verdade é que o batismo não salva, mas o batismo é uma evidência da salvação. O Espírito Santo, ele habita em todo aquele que crê em Jesus como um Senhor e Salvador. E o Espírito Santo, ele nos santifica e ele faz a gente ser alguém com vestes novas. Amém? E olha só, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então Jesus veio como luz ao mundo, né? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer
e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Os ensinos de Jesus testemunham a respeito dele. Toda a lei, os profetas, tudo aponta para Jesus. E Cristo é o cumprimento de tudo. Tudo aquilo que Isaías falou, tudo aquilo que Zacarias falou, tudo aquilo que Malaquias falou, se cumpriu em Cristo. Ele é o Redentor de Sião. Ele é o governador de Sião. Evidentemente agora só falta uma coisa. Acontecer aquilo que está em Daniel, o abominável homem da desolação vir, entrar em Jerusalém, oferecer um sacrifício que Moisés odeia, que a lei levítica odeia, que os judeus não concordam, muitos judeus serem perseguidos de novo, a igreja causar ciúme em Israel, muitos judeus serem salvos. Então, depois da grande tribulação daqueles dias, o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu e nós estaremos com ele. E isso é a nossa esperança. A nossa esperança não está em homens, mas está em Jesus Cristo. E ele está perto de vir. Falta pouco para tudo isso acontecer. Eu não sei quanto tempo falta, mas nós devemos estar com nossos olhos abertos e que nossos olhos não sejam cegos para aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, porque a tua obra, Deus, é fazer com que creiam em ti. A tua obra, meu Deus, é só essa, que creiam em ti, Jesus. E que nenhum desses pequenininhos se perca, Jesus. Pai, que nenhuma dessas pessoas que está assistindo isso aqui se perca, mas que todos nós possamos chegar ao conhecimento da verdade e sermos salvos desse mundo de trevas, em nome de Jesus. Eu declaro salvação na tua casa, eu declaro salvação na tua família, eu declaro salvação no teu coração. Que o teu coração ouça essas palavras e creia, em nome de Jesus. E eu também necessito dessa crer. E eu também, que eu venha crer ainda mais, em nome de Jesus. Que Cristo venha habitar com mais intensidade em nossa vida. E que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. E sermos o exemplo para essa geração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Valeu. Deus te abençoe. Até amanhã que vamos ler João capítulo 13. Valeu.